Queridas e queridos amigos e irmãos, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, viu, nesta noite de terça-feira, alegre mesmo e satisfeito com o esforço de cada um de vocês, né, de poderem se reunir e a gente poder estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E a proposta que a gente traz é uma interrogação, é uma pergunta que está no nosso próprio tema. Eu vou colocar aqui para vocês para a gente recordar. Aliás, antes de eu colocar, eu queria perguntar se vocês sabem qual que é o nosso tema de hoje. Foi divulgado, né? Quem souber pode abrir o microfone e falar. Ou Agentes se... de mudança ou observadores da realidade. O que será que isso significa, hein, Cida? Porque é uma pergunta, né? Sim. Será que estou Se- fazendo alguma coisa para modificar ou estou só observando? É isso aí. Mero espectador da realidade ou será que nós somos agentes de mudança, né? Eu estava pensando no planejamento. Quando a gente trabalha em alguma instituição, né, uma organização, uma empresa que já tem assim, digamos, né, um nível mais avançado de planejamento, costuma-se fazer aquelas três perguntinhas básicas que é feita para a instituição e se encontra a resposta para ver exatamente, né, a importância, a necessidade da existência daquela empresa, daquela instituição. A primeira pergunta que se costuma fazer é assim, a razão da existência. Por que que uma empresa existe? Por que que uma instituição existe? Hein, Isabel, Alicia, né? Alex, Fior, qual que é a razão de uma empresa existir, de uma instituição existir? E essa pergunta, ela é traduzida por uma palavra. É a mesma coisa da gente perguntar qual é o que mesmo, gente, que eu esqueci? Qual é a... Começa com mi e acaba com são. Qual é a missão daquela empresa, daquela instituição? Vale dizer a razão da sua existência, não é isso? Isso se costuma fazer quando você está organizando um planejamento estratégico daquela instituição. Então, qual é a missão? Né? Qual é a missão? A missão vai dizer da razão da existência. Aí tem uma outra pergunta que vai dizer respeito assim a aonde a gente está indo, para onde a gente está indo, qual que é o nosso destino. E a gente poderia fazer essa pergunta assim, de um jeito que é qual é a, eu quero que vocês me digam qual a palavra, qual é a, começa com vi e acaba com zão. Qual é a visão? Então, a visão é que vai assim dizer, uai, mas para onde é que eu estou indo? Qual que é o meu destino? Qual que é o meu futuro? O que é que eu estou pensando, né? Isso em termos da instituição. A instituição tem a sua missão, que é a razão da existência, né, Ângela? E tem a visão, que é o seguinte, né? Para onde é que eu vou? O que que eu estou pretendendo para daqui a algum tempo, não é? E aí eu vou definir objetivos estratégicos para eu poder alcançar e, né, chegar a essa visão que está sendo idealizada. E tem uma outra perguntinha, que é a terceira, que tem a ver com essas outras duas, que é quando se pergunta o que é que me fundamenta, o que é que me... Ficou congelado para vocês? Travou, né? Ah, ok.
porque daqui a pouco ele volta. Isso, exatamente. É isso mesmo, Carol, ótimo. E aí, então, essa terceira pergunta. Desculpa, gente, eu caí aqui e estava com dificuldade de retornar, mas ótimo que está a Carol aí, nossa querida, né? E essa terceira pergunta, depois de qual a missão, né? Qual a nossa visão, a visão, enfim, da empresa, quais são os valores? Que é essa pergunta no plural. Quais são os valores? Os valores seriam aquilo que assim, né, dão, digamos, um fundamento para a ação, não é, Carol? Que são qualidades que a gente adota, são questões morais e éticas para, digamos, pautar as nossas ações, as relações, não é assim? Ok. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão ouvindo Estamos. normal, né? Tânia, de repente está fechado aí, verifica, por favor, né, o seu áudio. E, e aí, isso é para a empresa, né? Que a gente vê quando está organizada e tudo. Então a gente vai entrar nessa empresa, como a Carol estava explicando, você normalmente já tem ali alguma orientação. Olha, a missão dessa instituição é tal, que é a razão dela existir, né? Tem a visão, por exemplo, tá? Para daqui, né? Lá para o futuro vai alcançar tal ponto. E aqui nós temos tais valores, né? A gente tem vários exemplos disso aí, né? Por exemplo, a ética, né? A honestidade, a transparência, né? Esses são valores. Ah, agora vamos trazer isso para nós, seres humanos, pessoas, né, Roberto? Será que a gente costuma se perguntar, afinal de contas, para nós pessoalmente, qual é a minha missão? Qual é a minha visão? E quais são os meus valores? Eu queria que, usando o chat, ou usando um lápis, um papel, uma caneta, o celular, o note de vocês aí, um bloco de notas, que vocês então respondessem qual é a minha missão. Eu poderia perguntar, Geraldo, mas eu não sou um missionário. Nenhum de nós aqui é missionário. Não é um missionário no sentido de ter uma missão especialíssima, né? Que vai trabalhar, inclusive, amplamente, né? A humanidade e tal. Mas é a missão no sentido da razão de existir. Todos nós temos uma razão para existirmos. É isso que vai responder a nossa missão, né? O que é que nós estamos fazendo, não é, aqui na Terra? Por que é que nós estamos encarnados? Qual é a missão que nós temos, entendida como a nossa razão de existir? Por que que a gente está aqui hoje? Então essa é a missão. Muito bem, algumas pessoas já estão respondendo, não é isso? Vamos compartilhar a missão. Vamos ver aqui. Cidinha escreveu evoluir. A Andrea foi nesse mesmo caminho, evolução. A Ângela, servir e amar. A Viviane,
aprender mais coisas, evoluir espiritualmente, estreitar relações, aprender perdão. A Ângela lembra que servir, a Viviane reforça ajudar o próximo na missão dele também de evoluir. A Zaide, eu queria que você compartilhasse a sua missão aqui, por favor. Você pode abrir o microfone? Dá para ler? Posso? Por Ah, favor. como que faz isso? Você quer que eu leia? Você lê e Então comente, por tá. favor. Então eu leio. No momento, Geraldo, eu vivo com os meus pais, né? 84 minha mãe, 88 meu pai. Eu tento me melhorar para ajudá-los, né, nessa fase da vida, e eu percebo o quanto eu vou aprendendo também como envelhecer. É isso. Interessante. Interessantíssimo. Estava Zaide em Belo Horizonte. Congelou novamente. Então, Zaide, depois do seu comentário, a gente segue também com a Tânia, para me melhorar como ser imortal. O Roberto, ajudar, crescer em espiritualidade. A Maria Claret, obedecer. A Alícia, evoluir. Beth, servir, acolher e evoluir através do meu trabalho. Ângela, compreender-me como espírito e viver, tentar, entre parênteses, nesta perspectiva. Evoluir e modelar o meu melhor, Tabata. Praticar o evangelho, começando pelo meu lar, família. Muito, muito bom. Pensamos muito na família, né, Kemi? Nessas reflexões. E aí, enquanto o Geraldo volta, eu fiquei pensando na missão da paternidade, porque nós já conversamos sobre isso, né, Ângela, muitas vezes no estudo da família, que a única missão que os espíritos trazem para nós é a paternidade para aqueles que têm essa missão de trazer à luz da reencarnação espíritos sob a sua tutela ou pelos laços do coração. Mas Geraldo está trazendo para a gente o entendimento de uma missão que se relaciona ao nosso espírito imortal, a nós. Geraldo, a gente estava lendo o chat até você chegar, e aí a gente estava falando sobre aquela missão da paternidade lá do Livro dos Espíritos, e aí eu disse a eles que você está trazendo agora a pergunta para a nossa missão como espírito imortal. Não sei se eu entendi adequado. Segue aí, por favor. Se eu estiver errada, me corrija. Agora vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Vamos fazer aqui pelo celular. É interessante. Estou sendo derrubado aqui, mas não se preocupe, não. É uma interferência de rede, tá tudo funcionando direitinho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, olha só que coisa. A única palavra é, dirigida a espíritos de nossa evolução, como missão, é a da paternidade, no Livro dos Espíritos. Então, quando você vai ver a missão, né? A paternidade é uma missão, é uma missão. E é exatamente essa que é para espíritos do nosso nível e tal, né? Ok. Então, eu estava contando assim rapidamente, quando eu estava, assim no celular eu consigo ver uma, duas pessoas só, fica totalmente diferente do que quando a gente estava lá, mas vou fazer um esforço aqui de eu abstrair isso, tá bom? E eu sentindo a vibração de vocês. Quando eu fui fazer a palestra, a senhora disse assim: o Geraldo está aqui hoje graças ao senhor Humberto. Eu nunca tinha ouvido falar no senhor Humberto, é um senhorzinho de 90 anos. E aí foi tão interessante porque ela disse assim: é porque ele gostaria muito que a Febe estivesse aqui na nossa casa, Ismael aqui presente.
Aí é isso mesmo, porque não é a pessoa, é a representatividade, é a instituição. Tão interessante isso. Aí quando ele subiu, que tinha um tabladinho assim, ele subiu com cuidado, com apoio. O meu papaizinho subiu com ele. Eu não tinha até então percebido, assim, né? A presença do papai. E, e foi muito interessante. Naquele momento eu percebi o papai. E aí eu fiquei emocionado e tudo e tal. Então tem uma proteção espiritual muito grande, graças a Deus, né? A gente nunca fica sozinho, abandonado. E então qual que é a nossa missão? Vocês colocaram aí? Agora acho que a gente vai compartilhando mais aí. A Carol ajuda o que tiver no chat, por favor, Carol. A gente vai dividindo aqui. A missão, né? Que a razão de nós existirmos. O- Qual é isso? Vocês colocaram evoluir, né? Que eu estou lembrando aqui. Não é assim? Que a gente tem mais aqui no chat. Deixa eu tentar. Peraí, Servir pode e falar, Carol. evoluir, servir, acolher e evoluir, compreender-me como espírito e viver, tentar nessa perspectiva, evoluir e modelar o meu melhor, praticar o evangelho, começando pelo meu lar, família, para me melhorar como ser imortal, ajudar, crescer em espiritualidade. Esses foram os comentários. Que Depois as legal, hein? É. Olha, a questão, Ângela, eu vejo que você está bem pensativa, né, querida? Agora está conseguindo ver mais alguns rostinhos aqui. É, a questão 132 do Livro dos Espíritos pergunta qual é o objetivo da encarnação. Né, Kemi? Vale dizer por que que a gente está aqui, não é? Por que que nós estamos aqui, né, Beth? É a mesma coisa de perguntar assim, Servir a né, Deus. Iris? Já pensamos assim, Cida, Ângela, por que que a gente está aqui agora? Servir a Deus. Para o quê? Servir a Deus. Servir a Deus, não é? E É, neste caso, evoluindo. E assim evoluindo. isso. É. Quando a gente vê a resposta, né, que Kardec obtém do Espírito de Verdade, qual é o fim, né? O objetivo da encarnação. A Espírito da Verdade vai dizer, olha, né, tem a questão da prova, né, da expiação, da missão. Todos estamos aqui para evoluir, não tem a menor dúvida disso. E aí ele coloca uma segunda parte na resposta, o Espírito da Verdade, para dizer o seguinte, que nós todos temos o compromisso de auxiliar na obra divina. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas a ideia é esta, não é? De nós trabalharmos como colaboradores. E a gente lembra de André Luiz falando da cocriação, em plano maior e em plano menor, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós todos estamos para colaborar com Deus, que a obra divina, ela é perfeita, porque Deus só faz o que é puro, o que é perfeito, mas ela não é completa. E nessa incompletude, a gente identifica a sabedoria divina para contar com o ser inteligente, que é o ser humano racional, para colaborar com ele. Não que ele precisasse, mas é para que a vida pudesse ter um sentido. É esse raciocínio que eu faço. Nós estamos aqui para sermos úteis. O doutor Enéas, aquele que vocês se lembram do Meu Nome é Enéas, eu estava vendo um vídeo dele numa entrevista que acho que o Jô Soares fez, muito interessante. E alguém pergunta, né, da plateia, aliás, até o Serginho Grossman, alguém pergunta assim sobre o sentido mesmo, né, da existência. Qual é que é a finalidade da gente existir? E aí ele faz uma resposta tão interessante e ele chega nesse ponto, que a finalidade da gente existir é nós sermos úteis. Só há sentido na existência, na vida, quando nós somos úteis. Quando nós, de certa maneira, colaboramos, nós fazemos o bem,
nós auxiliamos. Se não fosse isso, a nossa existência seria desprovida de significado, não teria propósito. Então, ser útil é essa finalidade, é a missão, é a razão de nós existirmos. Por isso que quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Quando a gente se doa, a gente sente-se feliz. É porque a gente se enriquece. Quanto mais a gente ama, Ângela, mais amor a gente tem para poder compartilhar. Então, o sentido da vida, a razão de existir, a nossa missão é sermos úteis. Vocês concordam, gente, com isso? Beleza. Aí vem a outra pergunta, que vai dizer mais, não é, Tabata? Vai dizer mais da questão da visão, né, Rosana? Para onde é que a gente projeta? A- Até onde a gente vai? Aonde nós estamos querendo chegar? Né, Jupira? Saudade de você, querida. Aonde é que a gente está querendo chegar? Qual é a visão que a gente tem? A gente poderia traduzir quais são os nossos objetivos de vida. Por que que eu estou aqui? Poderia dizer um pouco da minha missão. Mas para onde é que eu vou? Qual é a resposta que a gente poderia ofertar? Quando a gente fala de empresa, né, Cidinha? Fala da visão que a empresa tem. Olha, eu pretendo ser, né, o mais competente, tal, 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 tal. A visão da Coca-Cola, por exemplo, é matar as pessoas, melhor, matar a sede das pessoas, não é? Então, são questões assim, né, que a gente... E com relação a nós, afinal, qual que é a minha visão? Onde é que eu pretendo chegar? Eu estou indo para onde, afinal? Porque a gente está aqui para ser útil, mas para onde é que eu estou indo? Eu acho que Jesus já deu a dica para nós, quando ele disse que nós deveríamos procurar a perfeição, sede perfeitos como o Pai o é. Então, para ser perfeito, nós temos que procurar o amor. O amor significa servir, né? Significa doar. Só que para que isso aconteça, é engraçado que ontem eu pensava isso de mim, né? De repente eu estava fazendo uma autoavaliação de mim mesma e eu voltei uns anos assim na minha vida, né? E eu fiquei pensando que todas as coisas para mim eu tive acontecendo porque eu tive que ir muito atrás, eu tive que me esforçar. Então eu acho que nesse sentido é, tem que existir um esforço muito grande da gente, porque não é fácil servir, não é fácil a gente tentar acolher, que foi uma das opções que eu dei, né? Exige da nossa parte, como a Carol falou, uma força de vontade muito grande também, porque nós vamos enfrentar barreiras, mas é uma sensação boa, é uma sensação gostosa também de dever cumprido, né? Que bacana, né? Muito bem. É, Posso fazer um comentário? por favor, tem o pessoal de Cidinha tá com a Do mão levantada. Cidinha, se quiser na frente, tudo bem. Não, pode falar. Pegando um gancho no que a colega falou, né? Que nós estamos aqui servindo, e a partir do momento que você está servindo, está envolvendo a ação, se você for para o lado da empresa, o que que a empresa quer? Ela quer rendimento, quer ser feliz, né? Quer prosperidade. E se eu trouxer para o nosso lado, esse trabalho que nós estamos fazendo, como você falou, quando você começa a servir, você começa a se sentir bem. Então a gente começa a procurar felicidade. Eu acho que esse bem vai, essa ação vai puxando a gente
E para chegar no que Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo. E daí parece que a gente começa a adquirir força para, né? Quando a gente se liga a esse pai e entende o que ele está pedindo, que é um ajudar o outro, eu acho que a gente vai em busca da felicidade. A gente quer ser feliz, quer achar esse reino. Que bonito, né? Eu sabia que agora, Ângela, a FEB acabou de publicar um livro em parceria com a EBM de São Paulo, que é o livro Em Busca. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu estou tentando recuperar aqui uma imagem. Ah, eu acho que agora vai dar certo. É, só um momentinho. Eu vejo aqui, ver se eu consigo melhorar, porque eu me sinto mais confortável com esse acesso aqui. Olha, vocês estão me ouvindo, né? Um momentinho. Ok? Alguém fala aí um pouquinho para ver se eu estou ouvindo vocês. Está ótimo. Ah, ok. Então, olha só o livro que a gente acabou de editar em parceria com a IBM. Olha o título aqui, quem estava falando conosco, Ângela, ó, No Rumo da Felicidade, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Você acabou de digitar, chegou agora à tarde, ontem. Chegou ontem de manhã, ontem de tarde. Olha que lindo. Bom, isso mesmo. Felicidade, essa busca da felicidade, a gente, né, se sentir útil, né, Jupira, a gente vai se sentindo melhor. Vamos lá. Quem mais gostaria de falar? O Carol pode ajudar, viu? Toda vez que você sentir aí, fique à vontade. Você agora está com moral, porque nós estamos dividindo aqui o nosso estudo, né, Kelly? Que gracinha. Geraldo, A Cidinha queria dizer, Geraldo. Fala, Cidinha. eu penso assim da gente ver o bem, porque nós todos somos criação de Deus, né? Então nós todos somos irmãos. Mesmo naquelas pessoas caindo mal, tá presente, eu acho que a gente tem que ver que deve ter uma qualidade ali nessa pessoa, não é só mal, influências. Então eu penso assim, com a tua pergunta, de sempre ver o bem em todos, em tudo, porque tudo é criação de Deus, nada acontece, é a lei do progresso, né? Da evolução. Então, isso que eu pensei. Quando a gente vê coisas ruins, pensa alguma coisa boa. Aquela pessoa deve ter alguma coisa boa, porque se foi criado pelo Pai que é infinita bondade, não ia criar uma pessoa só ruim. E é claro que nós temos um livre-arbítrio, mas tem alguém que vai ver algo bom nela. Tem alguém que conhece algo Exato. bom. Com certeza. E esse objetivo que a gente está falando, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, não há dúvida alguma de que perpassa necessariamente, né, Cidinha, pelas relações, pelas pessoas, pelas pontes que nós criamos. Então a gente já faz aqui aquela terceira pergunta sobre os valores. Quais são os valores que eu cultivo para chegar a esse estado de melhoria, de evolução, não é? De conquista da felicidade, conforme vocês estão colocando? Eu sendo útil, que é a minha razão de existir, é a minha missão, para eu conquistar a felicidade, não é? Quais são os valores que eu preciso ter?
Vocês podem escrever, por favor. Ou Seria podem falar. o homem de bem que a gente ainda não conquistou, mas está lá no Evangelho, né? O homem de bem. Lá só tem 19 características, né, Cidinha? Aí, ainda Kardec depois diz, ele começa dizendo, né, o homem de bem é aquele que pratica, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua inteireza. Eu falei, gente do céu, aí já está bem muito longe, né? Simplesmente as três revelações ali, a justiça, o amor, a verdade, né, a caridade. E aí ele vai dizer, bom, mas vai elencando as características, né? O homem de bem é aquele que tem fé, tem confiança, tem tolerância, tem paciência, um monte de coisa lá, né? E aí ele vai e elenca 19 características. No final, no último parágrafo, ele diz, mas aqui ainda não estão elencadas todas as características. Aí, se a gente estava já no estado meio depressivo, você entra em depressão completa, né? Porque, meu Deus do céu, não vou dar conta de ser homem de bem nunca. E isso está inserido no capítulo, né, que acho que foi a Beth quem citou aqui, sobre o sede perfeito, ou foi a Cida, não é? Foi você, né, Beth? Então, o sede perfeito, quer dizer, ser perfeito, o que é ser perfeito? Ser perfeito é adquirir a perfeição. O que é a perfeição? É eu me sentir integrado com Deus. Como é que eu me sinto integrado com Deus? Fazendo o que está ao meu alcance. Tudo que eu puder fazer que está ao meu alcance vai me levar à integração com Deus. Não é fazer o que eu não posso, o que eu não dou conta, o que está além da minha capacidade, não é? Porque senão seria injusto. Seria assim, olha, eu não vou ser perfeito como Deus, porque Deus é absoluto, eu sou relativo. Mas eu ser perfeito é eu fazer com o meu esforço, com a minha dedicação, aquilo que está dentro das minhas condições, ok? Então, que valores que a gente pode ter aí? O pessoal já começou a colocar, a Ângela colocou acreditar, né, ter fé. O Roberto, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Cadê o Roberto? Roberto, você está aí? Você tá encarnado aqui, Roberto? Ah, tá ali, agora que eu tô vendo. Muito bem, né? Ele foi logo assim, né? Só questão de pensamentos, palavras e ações, né, Roberto? Simples, né? Isso aí pra gente é muito fácil, né? Não ter bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Não tão simples, né? A gente ainda tem aí um esforço, né, para agir. Seu microfone está fechado, tá? Não, que quando nós queremos um objetivo, nós temos que mirar o centro do alvo. Não vai acertar o alvo, mas nós temos que mirar aquele centro, né? Exatamente. Até eu li um livro uma vez chamado Mudança, não é? Com abordagem psicológica, e ele coloca lá aquela teoria dos 9 pontos, que era a resolução de problemas. Não sei, Carol deve saber como educadora, né? E aí ele vai dizer ali para nós que quando você for resolver um problema, você começa pelo cerne, pelo centro, não é? Foi exatamente isso que você falou, porque às vezes a gente fica dando tanta volta, né? Fica tergiversando tanto, vai direto ao ponto. Isso facilita a resolução do problema, né? Muito bem, olha, estão colocando aqui amor, compaixão, fé, altruísmo e caridade, opostos a orgulho e egoísmo, né? Tudo isso são valores. Perfeito é quando conseguimos ter a certeza de que não temos prejudicado ninguém, ainda que seja, né, a pequena impaciência. Jupira, ser perfeito é a gente estar se superando cada dia, né, na busca do melhor. Né? A Tabata coloca, olha aí, persistência na reforma íntima para ser melhor hoje do que eu fui ontem, e assim sucessivamente, né? Ô Tabata, se explica aí, porque eu não entendi nada do que você falou. Cadê você? Tá cheio dos babyzinhos Eu lindos tô aí, olha. aqui, tô com as minhas crianças. Não, eu acho que a reforma íntima, ela já inclui todos os defeitos que eu já tenho consciência que eu tenho e que eu preciso melhorar e tenho essa boa vontade de querer melhorar. E também vai ajudando as coisas boas, né, que a gente tem para aliviar a autocobrança e nos impulsionar a, né, seguir em frente. Então, é um resumo disso, tanto de qualidades quanto de defeitos. Mais ou menos por Ah, aí.
Foi bom você colocar, porque geralmente a gente pensa em valores como sendo apenas as coisas positivas, né? Assim, as coisas boas. E não necessariamente a gente está, né, com valores que sejam qualidades. Podem ser inclusive vícios. Né? Um valor que a gente ainda tem pode ser um vício, uma dificuldade, uma enfermidade, não é? Exato. Uma questão a ser superada, né? Muito bem lembrado. Por isso que a gente tem que sempre se autoavaliar, né? Fazer aquela viagem para dentro de nós mesmos e ver o que nós estamos alimentando. Stephen Covey é um autor bem conhecido, escreveu algumas obras, dentre elas uma que ficou muito conhecida, um best-seller, que intitulou aqui na tradução para o português Os Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eram 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Vocês já ouviram falar, já leram esse livro? E é interessante que o primeiro hábito que ele escreve, ele registra, é um. Eu duvido que vocês vão saber. Duvido, vocês não vão saber, não tem nem ideia do que eu vou desafiar vocês. O primeiro hábito das pessoas altamente eficazes, ou seja, aquelas pessoas que conseguem chegar a resultados, que têm valores efetivamente no que estão fazendo. Elas são eficazes porque alcançam, elas entregam, seja um produto, seja um serviço. Então, essas pessoas são eficazes. A eficácia tem a ver com o valor, por isso a eficácia da prece, o valor que a prece tem, não é? Então, essas pessoas que são altamente eficazes. Fraternidade. Oi? Fraternidade pura. Fraternidade pura. Olha que bonita, fraternidade pura. Isso vai estar permeando os valores que ele escreve. Tanto é que depois ele escreveu um outro livro só para falar de um 8º hábito, né? Que esse 8º hábito vai ter muito a ver com autoconhecimento para que a gente consiga se comunicar de maneira assertiva. E aí necessariamente entra a fraternidade, a solidariedade, entendeu? Mas o primeiro hábito que ele elenca tem a ver com atividade, mas tem um prefixo antes. Atividade. Aquele que tem iniciativa. Aquele que vai e faz alguma coisa. Qual é esse valor, Proactive. gente? Oi? Proactive. Exatamente. Proatividade, né? A Isabel falou em inglês aí. Proatividade, não é? Proatividade é quando você tem a vontade de fazer alguma coisa, você tem o desejo, você tem interesse, tem iniciativa. Então, esse é o primeiro valor que ele coloca como, né, as pessoas são altamente eficazes. Então, é um valor que a gente precisa alimentar, essa proatividade. No Espiritismo, a gente associa isso com a vontade, não é? A vontade que é aquela potência anímica, que é a primeira, a mais importante de todas, que dá base para que todas as demais surjam. Eu preciso querer, eu preciso desejar, né? E não é só você querer, você desejar, ter essa vontade inicial. A gente precisa ter, olha, a Tabata e a Beth usaram a mesma palavra, que é, qual que foi Não mesmo, Beth? procrastinar. Não procrastinar. Vai fazer, eu vou fazer. Não vou deixar. Persistência. Isso, persistência. Não procrastinar, ou seja, não transferir, não deixar para amanhã, não ficar deixando para outra encarnação, né? Ah, eu estou sempre adiando, ou eu estou arrumando desculpa para não fazer agora. Isso não é legal. A Tabata e a Beth usaram a palavra persistência. Persistência na reforma íntima, persistência em desenvolver o senso moral. Além dessa vontade, eu preciso ter persistência. Eu preciso ter perseverança. Então, a vontade é um impulso inicial de eu desejar, de eu querer fazer alguma coisa. A perseverança, como Emmanuel nos ensina no livro Fonte Viva, é a constância da vontade. É quando eu alimento a vontade para que ela não morra. Porque se eu tiver só a proatividade, mas eu não tenho a persistência ou a perseverança, quando surge um obstáculo, um problema, eu vou e desisto. Isso não é saudável. Então eu preciso perseverar,
Manter a vontade firme. E se eu tenho aquela vontade, já é um caminho andado, ótimo, mas eu preciso ainda insistir. E a perseverança vai me dando essa base da vitória, como Emmanuel nos explica. Aquele que persevera, ele será vitorioso, não é? Bom, além disso, tem uma outra palavra que vocês colocaram como valor que está inserida aqui, que é uma palavra minúscula. Ela é monossilábica e tem um acento agudo, constituída de uma consoante e de uma vogal. Qual é? Fé. Exatamente a fé, né, Rita? É, não é, Jupira? Fé. A fé é um valor importante para a gente poder trabalhar no dia a dia. A fé nos dá confiança, nos dá o que mais mesmo, gente? A fé, confiança, Esperança. esperança, Certeza. certeza. Olha, a Rita colocou segurança, a Ângela coloca coragem, a Carol também, coragem, não é? Coragem, falando em coragem, quero mostrar aqui um livro lindo que a FEB lançou. Olha aqui, ó. Estão lendo aí o título? Coragem, em parceria com a Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba. É um livro aqui, Espíritos Diversos, psicografia do Chico. Coragem, não é? Essa fé, ela é fundamental para a gente poder seguir em frente, não desanimar. Eu estava ouvindo hoje um depoimento da Preta Gil, ela desencarnou, né, de câncer, vocês ficaram sabendo, né? Fez tratamento, inclusive, nos Estados Unidos, até onde foi possível e tal. E essa fala dela, ela já tinha iniciado o tratamento, e ela estava falando do pai dela, que é o Gilberto Gil, que a relação com a morte que ele tinha é totalmente diferente. Ele estava falando, olha, a morte faz parte da vida, a gente está vivo, vai morrer. Então a gente tem que se preparar para morrer. Encarar a morte com naturalidade. Ele conversando e ela colocando, né, em tudo. Então ela diz que ela foi criada num ambiente em que esses assuntos, que geralmente não são muito comuns, já eram tratados ali. Já eram pauta, né, de diálogo, de conversa. E aí você, nos momentos mais difíceis, de enfrentamento da enfermidade, da dor, né, da prova, você precisa ter coragem, precisa ter segurança, precisa ter fé, precisa ter esperança, precisa ter certeza. Não é, Roberto? Não é nada simples. São desafios muito grandes, né? A Mimi está conosco aí, nunca mais vi a Mimi, nem ouvi a voz dela. Mimi, você está por aí, querida? E, além disso, a gente também tem, né, a questão da chamada espera como um valor fundamental. A espera tem a ver com esperança, mas tem a ver também com saber esperar de maneira assim segura, confiante, acreditando e também tendo a certeza. É aquela ciência da paz ou a arte de saber esperar, que é a paciência. É importante a gente ter paciência como um valor, né, Ângela, na nossa caminhada. Paciência, resignação, resiliência vão compondo aí valores fundamentais para a gente poder seguir em frente. Como o nosso tempo passa voando, eu queria perguntar para vocês o que estas questões que se referem à missão, à visão e aos valores têm a ver com a nossa pergunta inicial, que eu vou colocar aqui de novo. Agentes de mudança ou observadores da realidade? Não, tem que ser agente de mudança, né? E se só observamos, não evoluímos. Isso aí que
é isso que você quer, mas com certeza é o que eu penso. Temos que mudar, né? Que lhe parece, Maria, de tudo que a gente está conversando aqui, né? O que isso tem a ver com essa chamada, né? Agentes de mudança ou observadores da realidade? Ah, Na minha opinião, eu acho que nós somos as duas coisas, porque o mundo está sempre mudando, o dia a dia está sempre mudando, nós estamos sempre mudando, o planeta sempre está num lugar diferente nessa imensidão, portanto, não tem maneira de nós estarmos estáticos. E nós também somos observadores dessa nossa jornada. E, para mim, é muito difícil, porque me parece que eu ainda estou tateando muito para encontrar a minha missão ou a minha visão, mas eu acho que eu tenho que me conformar que a minha missão é bem pequenininha e talvez seja na minha família, e agora eu tenho 2 netinhas, isso é muito importante, eu dar o apoio para criar essas 2 meninas, então isso é parte agora da minha missão de vida. Mas Ótimo. ainda estou procurando, ainda estou tateando no escuro para saber Olha, exatamente. Biasos, olha, quando a gente assim, né, já está em família, tem uma mensagem na Revista Espírita que dá o passo de como praticar a caridade. E a caridade começa em família, no lar, entre aqueles que são mais próximos. O Espírito, acho que é Lacordaire quem dá essa mensagem, coloca até para a gente a sequência, né? Claro, didaticamente. Então é muito importante a família, né? O Emmanuel diz que a gente às vezes quer servir uma multidão quando a gente não consegue estar trabalhando com 3 ou 4, né? Carol, antes de passar para você, eu queria passar para Maria aqui também, que ela ia falar, né? Eu tenho uma Quer outra falar Maria aí, aqui, querida. Fala Maria? também você, por Lembrar da favor. Maria. Bom, eu sou muito observadora. Eu gosto de observar. Naquilo que eu observo, eu trago para dentro de mim, para reflexionar e ver o que eu posso mudar para me melhorar, para poder ajudar o próximo, ajudar dentro de casa, com a minha família. Isso para mim é muito importante. Eu acho que a observação para um se transformar faz parte para mim, né? Com certeza. Lá, Marcos anotando, né, no sermão escatológico, Jesus dizendo: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. Então, esse olhar é uma percepção da realidade, é a observação das circunstâncias, é estar ali, né, atento para as ocorrências. Então, é muito importante. Não é aquela observação se a gente tomar como se cruzássemos os braços, né, e ficássemos na inanição ou né, na falta de vontade, né, como é que é o nome de preguiça mesmo que a gente fala? Tem outra palavra, né? Na ociosidade, não é isso? Isso não é de fato saudável. Essa observação da realidade é como se fosse só espectadores, né? Espectadores assim que só tá olhando tudo passando e a gente não fazendo nada. Aí não é positivo, né? Agente de mudança envolve ação, como a Ângela coloca. Fala, Carol, por favor. Eu ia só lembrar da Maria, mas a Maria me fez pensar num ponto aqui, Maria. Geraldo fez 3 perguntas para nós no início. E aí eu pensei que a visão, ele já colocou o objetivo, a missão, né, Geraldo? Qual é a nossa missão? Foi a segunda questão. Será que a nossa missão não seria o objetivo da nossa reencarnação? Porque a gente acha que missão é uma grande coisa, porque, né, Isso. nós não somos missionários ainda, mas será que dentro de casa, traçando o objetivo da reencarnação, nos ajustes mais dolorosos, nós não temos singelas missões? É. Eu pensei Oh, nisso, né? não é ótimo, Carol. Se a gente o cumprimento das pequeninas tarefas, né?
Porque a missão é a razão de existir. A razão de existir é nós sermos úteis, e a gente é útil através da caridade. E a caridade começa em casa. Então veja, está tudo conectado, né? E aí a visão para onde a gente quer ir, os objetivos a atingir e tudo, né? Que é claro que é fazendo esse trabalho para a conquista da plenitude, da felicidade, né? Da integração, da gente se sentir bem. E os valores que a gente vai alimentando, que são importantes, precisamos ser proativos, ter iniciativa, né? Ter vontade, né? A gente manter com a persistência, né? Perseverança, alimentar essa fé constantemente, né? Espiritual, e a fé também, né? Humana, e a questão de nós sabermos esperar os tempos também adequados, né? Para as respostas que a vida nos oferta, que nunca a gente fica sem resposta, né? É isso. A Ângela lembra aí, ó, Jesus sempre convidava a agir. Vai, segue-me, levanta e segue-me. Precisamos agir, né? Vinde a mim, todos vós, né? E aí é que ele coloca: ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. É preciso, né, Cida, a gente também se levantar e fazer a nossa parte, ok? Bom, alguém mais está com a mão levantada, gostaria de falar, que o nosso tempo está já se encerrando, né? E a gente precisa fazer um fechamento aqui. Alguém mais gostaria de falar? Então, olha só, nós estamos num período muito especial da nossa vida. Todos nós, né, Ivone? Vê se você concorda. De tudo que a gente vem atravessando, cada um no seu contexto, com as suas provas e oportunidades, não é assim? Com as suas crises e desafios, com as suas dores e expiações, né? Todos nós, aflições, né? Assim, momentos extremamente desafiadores e definidores que a gente vem atravessando. E nós estamos num momento de crise, um momento de desafio grande por conta da transição. Tudo está acontecendo e muito rapidamente. Nós precisamos identificar qual é o nosso papel, a nossa função, o nosso real valor diante desse momento que a gente vive. Qual o legado que nós podemos e devemos deixar na relação com o nosso próximo, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, na sociedade de um modo geral? O que ficará? Como é que as pessoas vão se lembrar de nós? Nós temos algum valor? Nós contribuímos efetivamente para que o progresso se efetuasse? E aí nós vamos percebendo que cada um de nós está onde deve estar, na situação conjuntural que precisa enfrentar. Por mais difícil que seja, por mais desafiador, e às vezes não percebermos com uma visão mais dilatada, uma visão mais aprofundada, da gente não conseguir enxergar e às vezes por isso se perder. Mas o Espiritismo nos abre a visão de uma maneira tão aprofundada, e o Evangelho nos dá um roteiro tão seguro, mostrando as bases das virtudes, dos valores que são a humildade e a caridade, que a gente pode seguir esse trilho sem muita angústia e aflição. Que a gente possa ter confiança, esperança e a certeza de que tudo vai passar. E, sobretudo, as agruras, as aflições, as tristezas, as angústias, mas o bem, o amor, a plenitude, a felicidade, estes permanecem para sempre. Esses são reais. E são estes os móveis das nossas ações, os motivadores das nossas realizações. Por isso que a gente tem que prosseguir,
Nós estamos nessa travessia, nessa transição, como trabalhadores da última hora do mundo de expiação e provas que se despede gradativamente. E ao mesmo tempo, nós somos trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração, cujo portal já está instalado na Terra e que a gente vê o primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora desta madrugada que vai longe ainda, mas que prenuncia o alvorecer, o limiar, a entrada no mundo de regeneração. Para isso, a gente não deve ser meros observadores, embora a observação tenha o seu valor. Não devemos ser meros espectadores, embora também nós assistirmos tenha a sua importância. Mas hoje nós somos mais que convidados, convocados a sermos agentes, atores, protagonistas, operadores, aqueles que vamos fazer a diferença, que vamos promover as mudanças. E as mudanças para melhor que começam dentro de nós mesmos. Quando nos transformamos, nós também transformamos o mundo. Uma palavra, um sentimento, uma vibração, uma ação no bem podem renovar o mundo, porque certamente estão renovando a nós mesmos. Então sigamos, queridas e queridos, com disposição, com ânimo, porque o amparo da espiritualidade amiga nunca nos falta. E a gente tem os recursos em nossas mãos para fazermos o melhor desde agora. Estejamos onde estivermos, enfrentando a prova que for, que possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e agradecer a Deus nosso Pai pela misericórdia, pela bondade, a Jesus nosso irmão por nos aguardar, esperar e acreditar em nós, pelos benfeitores amigos, nossos amigos espirituais, anjos protetores, que estão nos olhando com tanto carinho, para que a gente não desista e a gente siga em frente, sendo agentes de mudanças e buscando fazer o melhor a nosso alcance. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Geraldo, nós Assim, queremos te Geraldo, agradecer em nome Geraldo, do você nosso, massageia na com sua muito alma. carinho, com muito amor, por suas palavras, por suas reflexões que nos trouxeram muito motivo para pensar por essa semana inteira. O quanto nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos para sermos realmente esses agentes de mudança, começando mudando a cada dia, a cada minuto dentro de nós. E nós gostaríamos de pedir, antes que você fizesse a sua prece de encerramento, avisar a todos que na próxima semana ainda nós não temos o calendário de quem vai estar presente, mas a Kemi vai colocar depois nas mídias o palestrante ou a palestrante que vai fazer essa parte. Então, Geraldo, gratidão mais uma vez e, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se vocês permitirem, eu faço uma prece musicada, pode ser? Estão ouvindo o violão? Só me digam, por favor. Sim, sim. Cá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito.
Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz quando penso em Jesus. Minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam. Eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar.